Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão, e com você também, minha irmã. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que o Espírito Santo ele quer que eu fale. A brevidade da vida. Em Tiago, o capítulo 4, versículo 14, está escrito: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Neste contexto aqui, havia algumas pessoas que estavam dizendo: no futuro nós faremos aquilo, aquilo e aquilo outro. Mas tinha algo que os corrige, dizendo que eles não sabem o que acontecerá no dia de amanhã. Eles não sabem quando será o dia da sua morte. E ele conta também que a vida do homem é como um vapor que aparece por um pouco de tempo, mas depois ele desaparece. Isso quer dizer que por um pouco de tempo andamos aqui e as pessoas nos veem. Mas chegará um dia em que morreremos e as pessoas já não nos verão mais nessa terra. No nascimento, a morte, nós estamos morrendo aos poucos. E a consequência e a causa da morte é o pecado de Adão e Eva. Quando eles cometeram pecado, eles se separaram de Deus, que é a vida em pessoa. E por conta disso, eles morreram espiritualmente, e não só espiritualmente, mas também fisicamente. Eles passaram a envelhecer e em certo tempo morreram. Não. O propósito dessa mensagem não é ficar te entristecendo, você ficar contando os seus dias. O propósito dessa mensagem é fazer você perceber o quanto essa vida é breve e também de mostrar a como viver melhor e também em saber o que acontecerá depois. Visto que a vida ela é breve, o que nós temos que fazer enquanto ainda vivemos? Primeiramente, se alguém ainda não tem a Cristo em sua vida, a pessoa ela precisa ouvir o Evangelho, ela precisa orar e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque esta é a maior decisão de todas. E isso determinará o que acontecerá a esta pessoa após a morte. O que acontecerá após a morte, quero falar isso um pouco mais para frente nesse vídeo. Após a pessoa tomar essa decisão e ela receber a Jesus, então algumas coisas que digo que convém ela fazer para desfrutar melhor da vida estão em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Rei Salomão, após ele chegar à velhice, ele descobriu que nessa vida não há nada novo. Tudo do que ele viu hoje já existia antes. E nada do que havia atualmente ele poderia dizer, isso é novo. Então ele ficou pensando em o que fazer então debaixo do sol. O que há de melhor a se fazer? E ele chegou ao entendimento. O que há de melhor a se fazer é se alegrar, fazer o bem, comer, beber, trabalhar e desfrutar do fruto de seu trabalho. Entendeu? Portanto, essa aqui é uma das coisas que digo a você, meus irmãos. Como nós podemos aproveitar nossa vida, que nós nos alegremos, mas não da maneira errada, como outras pessoas
elas se alegram cometendo pecados. Se alegra cometendo pecados sexuais, usando drogas, fazendo um mal aos outros e também a si mesmo. Nós temos que se alegrar da maneira certa. Se alegrar em Deus, de fazer a vontade dele, de fazer o bem. Aqui também, ó, essa parte também. E nós temos que também fazer o bem, em fazer boas obras, boas ações. Isso também será bom, porque nós poderemos, como dizer, deixar um legado também. Fazer com que a nossa vida nessa terra ela seja relevante, ela tenha propósito. E que nós possamos marcar a vida das pessoas nessa terra, impactá-las. E fazer com que elas sejam abençoadas, não somente ela, mas também as pessoas que virão depois de nós. E no versículo 13 aqui, é bom que nós também comamos e bebamos. Um momento de, por exemplo, comer com a família é um momento importante, pois é um tempo em que nós podemos estar juntos com as pessoas que nós amamos. E também nos afastar de aparelhos eletrônicos e falar uns com os outros. E manter a ligação, a intimidade de que nós temos. Também, uma das melhores coisas que há na vida é trabalhar e desfrutar dos seus frutos. Alguns não gostam de trabalhar, mas trabalho é uma bênção. O que é uma maldição é a fadiga, que é uma consequência do pecado de Adão e Eva. Contudo, com exceção da fadiga, o trabalho ele é uma bênção. Porque, como posso dizer, o trabalho ele faz bem para a nossa mente e corpo, visto que ele também nos fortalece e nos mantém saudáveis. É isso. Com o trabalho nós podemos ter o nosso sustento, nós também podemos ter honra. E mais alguns outros benefícios. Bom, agora mais algumas coisas sobre o que nós fazermos enquanto eles estão vivos, é nós fazermos a vontade de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 ao 13, e Miqueias 6 e 8, é contado os pedidos de Deus, que creio que também eles são o resumo de toda a vontade de Deus. Tudo que o Senhor quer se resume a estas coisas. E o que o Senhor pede de teu povo? Ele pede isto: tema a mim. Isso quer dizer, odeie o mal, porque o temor de Deus é odiar o mal. Ande em todos os meus caminhos. Os caminhos de Deus são justos, são retos, são perfeitos, são caminhos iluminados, e eles levam a vida. O terceiro pedido de Deus: me ame. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Nós devemos amar o nosso Criador, ao nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai Celestial. O próximo pedido do Senhor aqui também, que nós o sirvamos com todo o nosso coração e alma, que na verdade, isso quer dizer que nós devemos servi-lo com toda a nossa personalidade, pensamento, sentimento e vontade. Ou seja, se você é uma pessoa leal, se você é uma pessoa devota, então sirva a Deus com toda a sua lealdade e devoção. E também que você sirva a Ele com todo o seu bom pensamento, todo o seu bom sentimento e toda a sua boa vontade. O próximo pedido de Deus é que nós guardemos as suas palavras. O Senhor Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. O que me ama guardará a minha palavra. Guardar a palavra de Deus é uma prova de que nós verdadeiramente o amamos. Quem diz eu amo a Deus e guarda a sua palavra, verdadeiramente o ama. Mas quem diz que o ama, mas não guarda a sua palavra, é mentiroso ou mentirosa.
Portanto, se você verdadeiramente te ama a Deus, guarde também as palavras dele, para obedecer a elas, para praticar elas. Porque se você fizer isso, você estará provando que você ama ao Senhor, e além disso, você estará fazendo bem a si mesmo. Porque o que o Senhor nos manda fazer, nos faz bem. E outros pedidos de Deus são que nós praticamos a justiça. A justiça é a fé e o cumprimento da lei. A fé é crença, é esperança, é crer na existência, na verdade e na fidelidade de Deus e confirmá-las. E também em que nós pratiquemos o cumprimento da lei. A lei de Deus se resume em: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma, né? E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar a Deus e amar o nosso próximo e também a nós mesmos, para estarmos fazendo o que é justo. O próximo pedido de Deus é que nós amemos a beneficência. Nós somos maus por natureza, por causa do pecado que herdamos de Adão e Eva. Contudo, nós fomos feitos para o bem e não para o mal. E, portanto, Deus quer que nós amemos fazer o bem. Beneficência significa fazer bem. E outras coisas é que o Senhor ele quer que nós sejamos humildes. O fato de nós sermos escolhidos, o fato de nós sermos povo de Deus, o fato de nós irmos para a igreja, já ouvir a palavra, cultuar, não faz de nós melhores do que os outros. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que escolheu a nós. Isso é mostrado no Senhor Jesus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós fomos escolhidos pela graça, fomos salvos, não por causa de nossas ações, fomos salvos por causa da justiça de Cristo. Somos salvos por meio da nossa fé nele. Se Deus quisesse, Ele poderia muito bem condenar todos nós imediatamente e com justiça. Ele poderia desconsiderar todas as nossas boas ações, porque um só pecado, é o suficiente para nos condenar ao inferno. E mesmo até mesmo se você pensar em uma coisa ruim, se você pensar, por exemplo, em trair a sua esposa ou seu marido, se você pensar em não perdoar quem te fez mal, você já pecou e você já é digno de queimar no inferno. É pela graça de Deus que nós vivemos e pela graça que nós somos salvos, porque se dependesse de nossas ações, a nossa salvação, estaremos perdidos. E por fim, o último pedido que Deus nos faz é que nós andemos com Ele. Deus, Ele nos ama. Ele deseja nos ter e estar conosco. Ele deseja a união. Ele deseja a intimidade Nós fomos feitos para estar com Deus e em comunhão com Ele. Portanto, alguma das coisas que nós temos que fazer nessa vida para que nós aproveitemos bem e desfrutemos o melhor dela, nos alegrarmos, fazermos o bem, comer, beber, trabalhar e desfrutar dos frutos do nosso trabalho. E também que nós temamos a Deus, andemos em todos os caminhos dele, o amemos, o sirvamos com todo nosso espírito e alma e guardemos as suas palavras. Que pratiquemos a justiça, amemos a beneficência, sejamos humildes e andemos com Deus. O que acontece após a morte? A Bíblia ela revela que a morte ela não é o fim de tudo. Uns acreditam que quando uma pessoa morre, acabou tudo, mas isso não é verdade. Jesus, ele venceu a morte. E todos aqueles que creem nele hão de ressuscitar um dia. E antes da ressurreição, o que acontecerá? Os que creram em Jesus e o receberam como Senhor e Salvador de suas vidas, o espírito dessas pessoas, quando elas morrerem, o espírito delas vai para Deus.
Elas estarão diante do Pai e serão julgadas, não para condenar elas serão julgadas para determinar qual será o seu galardão. Porque elas creram em Jesus, elas foram salvas e justificadas. E o Senhor Jesus, ele será o advogado dessas pessoas. Ele será advogado dos cristãos. Ele defenderá a causa deles e o justificará diante do Pai. Nós seremos julgados, receberemos a nossa recompensa pelas nossas boas obras praticadas nessa vida. E após isso, nós estaremos lá no reino de Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e com os santos de diferentes gerações, no Antigo e Novo Testamento, e também com os anjos, com diversos seres angelicais, os anjos, os querubins, serafins, e também arcanjos, os seres viventes, e nós desfrutaremos das maravilhas do céu, como já disse em outros vídeos, estão além da imaginação humana. Como o apóstolo Paulo escreveu, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quanto àqueles que não aceitaram Jesus, quanto a esses que não aceitaram, eles terão um fim ruim. Após a morte deles, em um certo tempo, eles serão julgados pelo Senhor Jesus. Eles não terão a Cristo por advogado, eles o terão por juiz. O Senhor, ele julgará os tais conforme as suas ações, e os condenará ao fogo eterno, e elas queimarão para sempre, de dia e de noite e sem descanso, por todas as maldades e por todas as omissões que elas cometeram em suas vidas, e por terem também rejeitado o único que podia lhes salvar e lhes dar a vida eterna. E os levar lá ao reino de Deus. Meus irmãos, eu espero que com este vídeo vocês tenham aprendido coisas novas e também compreendam a brevidade dessa vida, que busquem viver melhor. E também, se você não é cristão, mas está me assistindo, eu lhe digo, aceite a Jesus. Jesus, ele veio ao mundo ele veio para morrer por mim e por você, para que com a sua morte ele se sacrificasse por nós, morrendo pelos nossos pecados, para que assim as nossas almas sejam salvas e nós recebamos o perdão de todas as nossas transgressões, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus, e para que nós sejamos reconciliados com Deus e nos aproximemos dele e possamos ter comunhão com ele, como o homem e a mulher eles tinham no princípio da humanidade, antes deles terem cometido o primeiro pecado, descrito lá em Gênesis. Você que está me assistindo, você não precisa fazer nada para ser salvo, senão isto: crer que Jesus Cristo é o Senhor, ele é o Filho de Deus, e orar aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você quer receber a Jesus, se você quer ser salvo por ele e também servi-lo e também fazer parte da família de Deus, ser servo de Cristo e ser filho ou filha de Deus, então faça oração. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, pois eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração, você já está salvo. Já está salva. Agora você é uma serva de... Você é um servo de Cristo, um filho de Deus, uma filha de Deus.
Quando você partir deste mundo, você não será lançado no inferno, porque todos os seus pecados foram perdoados. A sua alma está salva. Quando você partir, você estará com o Pai e com o Filho nos céus. E desfrutará de uma alegria e paz eterna, né? Que este mundo não tem e não pode dar, tá? Mas Deus tem e Ele pode dar a todos os que Ele quer. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos, e até a próxima que quiser.